todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Então, como sempre, é um prazer, uma alegria imensa estarmos juntos novamente aqui, nesse encontro, nessa oportunidade de encontro e de aprendizagem. Então, nós vamos passar rapidamente os nossos recadinhos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não, né? Então, como todos já sabem, os nossos horários das palestras estão afixados lá fora. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só consultar os horários, os dias. Nós reforçamos o convite a vocês para os nossos encontros, né? Para o nosso trabalho de sexta-feira à noite, com o grupo de tratamento e grupo de apoio a dependentes químicos. Toda sexta-feira, às 19h30. Se tiverem alguém que vocês queiram, conheçam, que saibam que esteja passando por esse problema, é só falar para a pessoa chegar aqui na sexta-feira, tá? Ou um familiar ou o próprio dependente químico. Continuamos com as entregas de lanches, todo sábado, às 17 horas, aqui próximo ao metrô, aos moradores de rua. E também, quem quiser conhecer e participar, vem aqui aos sábados e conversa com o Daniel, que é o responsável. E lembrando, né, nós temos ainda algumas vagas para nossa viagem a Araxá e Sacramento. Vocês já sabem também, acho que a maioria já sabe. Temos algumas vagas, vamos aproveitar a oportunidade, gente. Como vocês sabem, é uma viagem muito especial. É um passeio, mas ao mesmo tempo é um encontro que a gente tem com a gente mesmo, com a nossa espiritualidade. Então, é um momento muito especial. Quem quiser participar pode falar comigo, com a Kio ou com a Sandra. Nós ainda temos algumas vagas. Vai ser no dia 19 de outubro. 12? Feriado, dia 12 de outubro. São 3 dias. Tá bom, gente? E agradecer a todos, continuar agradecendo a ajuda com relação às nossas cestas básicas. E este mês nós estamos precisando de leite em pó, principalmente o leite em pó, macarrão, biscoito doce e salgado e açúcar. Tá bom, gente? Então, nós agradecemos em nome das famílias e das crianças. Nós vamos fazer agora a nossa próxima entrega, agora no início do mês de julho. Tá bom? Então, acho que é só nessa... Então, gente, vamos agora nos preparando para ficarmos mais calmos e receptivos para a nossa palestra de hoje, sentindo todo esse amor, todas essas boas energias que, quando nós aqui adentramos, nós somos envolvidos. Que os nossos irmãos da espiritualidade maior, nossos queridos amigos, quando adentramos a esta casa, eles nos recebem, nos envolvendo com todo esse amor, com paz, harmonia. E é assim que nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso mestre, amado e amigo. Em primeiro lugar, agradecendo pelo dom da nossa vida, tão preciosa, essa oportunidade que nós pedimos tanto para estar aqui. Essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de resgate, de aprendizagem, de refazermos nossos caminhos e nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos enquanto espíritos.
Então, nosso sentimento maior nessa noite é a gratidão ao Pai. E a Ti, Pai, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, abrindo para receber toda a sua luz, toda a sua paz, saúde, entendimento, sabedoria. E assim, então, estarmos mais preparados e mais equilibrados para continuarmos nessa nossa longa e bonita caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos receber nosso companheiro Gessé, que vai desenvolver a palestra hoje. Como resolver problemas, Gessé? É isso, né? Como superar, isso. Então, você seja bem-vindo. Estou muito feliz na sua palestra, tá? Pessoal, muito boa noite. Já comecei bem, tá vendo? Ó. Põe longe, né? Ah, agora tá chique aqui. Tá bom. Ok, gente, boa noite. Nós vamos trabalhar aqui com um tema fácil, né? Como superar os problemas. Puxa vida, já vamos sair daqui sabendo como superar os problemas, como se fosse fácil, né? Esse tema, ele está lá no livro Socorro e Solução, página 123, José Carlos de Luca. Não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e espírito de alegria. Francisco de Assis. E o que nós podemos falar sobre isso? Francisco de Assis foi um homem do século XII, finalzinho do século XII. Ele viveu entre o final do século XII e início do século XIII. E, como todos nós, ele também enfrentou problemas no tempo dele. Aí nós pensamos assim, mas Francisco de Assis é Francisco de Assis, eu sou um homem comum. Francisco de Assis, assim como todos nós, tinha lá as suas missões, tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades. Ele foi um jovem irrequieto, um jovem que, de certa forma, ao tempo dele, foi um homem mundano. Ele, na juventude, ele foi um homem que conseguiu ter nele todos os problemas que todo homem passa. Ele também experimentou os problemas mundanos da vida e, num determinado momento, ele, atendendo ao chamamento do alto, ele resolve mudar a sua vida. E aí ele resolve dedicar a sua vida a outras criaturas. Mas ele conhecia o outro lado. Ele também sofria na pele os problemas todos que nós sofremos. As tentações, as dificuldades todas, a dificuldade da família. Seu pai era um homem que enriqueceu, era da burguesia da época, que estava começando a se estruturar. Ainda não existia o capitalismo, né? Século XII, século XIII, mas já começava a florescer um certo fomento de capitalismo. E esse homem, o pai dele, foi um homem que enriqueceu na época, né? As cidades italianas, beneficiadas pelo comércio daquele período, elas começam a florescer. E como nós todos, eles também enfrentaram vários problemas. Sua mãe era uma mulher muito piedosa. Ele aprendeu com sua mãe algumas coisas relacionadas ao alto. Enfim, ele também enfrentou problemas. E aí ele diz, é possível sim enfrentar os problemas com persistência, com perseverança. E ele fala aqui de 3 itens essenciais que nós devemos aprender para suportar os problemas todos. Então ele fala, oração, obediência e espírito de alegria. Oração. Como é que nós podemos suportar os problemas utilizando-nos da oração? Quando nós falamos sobre isso, a gente pensa assim, bom, eu tenho um problema, eu simplesmente sento, fico orando e o problema vai se resolver.
É isso que os Espíritos nos ensinam. A oração, ela é um escudo para nós. Ela é uma possibilidade de fortalecimento. Ela não vai resolver o problema simplesmente. Não é possível que nós compreendamos, com o cabedal de aprendizado que nós temos hoje, que basta que você se sente e fique esperando o problema se resolver por si só. Você permanece inerte, passivo, e o problema se resolve. Isto não funciona. O que os Espíritos nos ensinam é que é necessário que nós hajamos. A ação é absolutamente necessária para a nossa vida. Não é possível que nós esperemos, e muitos de nós fazemos isso, muitas vezes na nossa vida nós fazemos isso, nós nos colocamos numa posição de passividade, nos colocamos inertes diante dos problemas, não agimos e ficamos esperando que alguém resolva o problema por nós ou que uma força do alto venha superar nossos problemas. Nós, quando eu falo nós, os homens, a humanidade, a gente busca o tempo inteiro que haja facilidades para resolvermos os nossos problemas. As agremiações religiosas de todos os tipos estão cheias de pessoas assim, que buscam resoluções imediatas dos problemas. As pessoas vão até os locais e tentam de alguma forma repassar aquilo. É claro que nós alimentamos alguma esperança de que as coisas se resolvam, mas elas não se resolvem como um passe de mágica. É necessária a nossa ação. A nossa ação é necessária. Deus ajuda quem se socorre. Nós devemos nos socorrer primeiro para merecermos a ajuda dos céus. É claro que diante da nossa fragilidade, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Daí a necessidade da oração. Quando nós oramos e nós temos um problema muito grande, uma dificuldade muito grande que nos aflige, nós não encontramos soluções, você olha para todos os lados e não vê saída. Quando nós oramos, nós atraímos para nós o concurso dos céus, o concurso dos bons espíritos. Todos nós temos ajudadores, todos nós temos anjos da guarda, cada um fala de uma forma, mas a essência é a mesma. Nós temos forças que nos ajudam, que nos rodeiam, que se enfileiram conosco para suportar os problemas. A finalidade da vida não é o aprendizado? Todos nós, então, vamos enfrentar problemas. Os problemas não desaparecerão como um passe de mágica. Não é porque eu vou aqui ou ali, a esta ou aquela agremiação, que eu vou ter, como num passe de mágica, os meus problemas resolvidos. Os meus problemas de ordem pessoal, os meus problemas de ordem material, os meus problemas com os meus familiares, os meus problemas com os meus amigos, os meus problemas com a sociedade da qual eu faço parte, não posso me furtar, eles não serão resolvidos como num passe de mágica. É necessário o concurso do nosso próprio socorro. Então, algumas coisas básicas. Primeiro, nós temos que nos preparar para os problemas. Alguns deles, nós próprios criamos. Aliás, quase que a maioria deles nós próprios criamos. Nós vamos ao encontro desses problemas quando a gente toma algumas decisões. Muitas vezes nós nos esquecemos, quando estamos diante de uma infelicidade, diante de um problema, que nós somos responsáveis por isso. Nós escolhemos em algum momento o que nos levou àquele problema. E no momento da escolha, nós não talvez imaginássemos que aquela escolha ia nos levar àquela encruzilhada. Então, quando nós oramos e as dificuldades aparecem, para todo mundo, não tem como fugirmos delas. O objetivo não é o aprendizado? O objetivo não é nós nos fortalecermos cada vez mais porque estamos fadados à luz? Não é esse o objetivo? Ora, se esse objetivo está alhures, ele está adiante e nós vamos para este objetivo, é necessário que nós nos fortaleçamos. Se você não caiu diante de um problema, você se tornou mais forte. A vida ensina isso pra gente. É claro que esse aprendizado não é com palavra. Nós aprendemos isso no cotidiano da vida. Quando nós não caímos diante de uma tempestade. Isso vale para tudo.
nós nos fortalecemos. Você não caiu, você não sucumbiu, você está de pé, você resistiu, então você está mais forte. E aí quando vierem problemas semelhantes àquele, você terá mais condição de resistir. Né? O que não te derruba, te fortalece. A oração, ela serve então como um escudo. Quando nós oramos, Jesus ensinava isso. Ensinou isso maravilhosamente bem. Quando nós oramos, nós trazemos para nós energias que vão nos fortalecer para a luta, que vão nos tornar capazes de enfrentar aquele problema. O problema não desaparecerá, ele permanecerá, mas nós vamos nos sentir mais fortes. Então a nossa aflição diminui. Você percebe que haverá alguma saída. Muitas vezes nós não vemos saída. E aí nós oramos, sozinhos. Ninguém precisa ver. Cada um tem um jeito de orar. Cada um tem um jeito de olhar para dentro de si e um jeito de projetar o pensamento para o alto. Cada um tem uma forma. Né? As pessoas aprendem a fazer isso. Jesus ensinava como que faz. Vai, fecha a tua porta, em silêncio ora, e pede ajuda e concurso dos céus, e o céu te ajudará. É isso que Jesus nos ensinava. Não é necessário orar na frente dos outros, ninguém precisa ficar sabendo o jeito que você ora. É possível orar em todos os lugares. Você está sentado na cadeira aqui, antes de começar a palestra, você está orando. Você está no metrô, você fecha os olhos, você se concentra um pouquinho, você pode orar. Você está em situações, você está às vezes até numa fila, e você está quietinho lá, e você tem que ficar ali mesmo, e você... É possível orar em situações assim. Muitas vezes nós não paramos para olhar para nós mesmos, nós não prestamos atenção ao nosso redor e nós não colocamos o nosso pensamento no alto. Não sabemos o que fazer? Oremos. Né? Quando você estiver a ponto de explodir mentalmente, ora e silencia, o céu te ouve e Deus te ajudará. Nós não sabemos o que fazer, muitas vezes acontece isso. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Peçamos ajuda a quem sabe. Agora, antes de chegar a esse ponto, nós temos que nos preparar. Alguns problemas podem ser previstos. Nós sabemos isso na nossa vida material, não sabemos? O que você faz para resolver algumas questões da vida material? Você se prepara. Você pode ter um acidente com o carro, então o que você faz? Você faz seguro para o carro. Não é assim? Você pode ficar doente, o teu corpo físico pode ser afetado. O que você faz? Você tem lá um plano de saúde, você se prepara para determinados problemas. Nas questões maiores, nas questões da própria vida, também isto é importante, nos prepararmos. Agora, quando nós não sabemos o que fazer, nós pedimos o concurso de quem sabe. E naquele momento, nós dizemos assim, olha, meu Deus, eu fiz tudo o que me era possível, tudo o que me ocorreu, tudo o que eu pensei, eu agi, eu tomei providências, eu fui atrás, eu levantei cedo, eu fui trabalhar, eu estudei, mas agora eu estou com um problema que eu não sei o que fazer com ele. Então eu peço ajuda do alto. E aí os amigos espirituais, eles nos ajudarão. Eles não nos ajudarão fazendo com que o problema se dissolva, mas ele vai nos trazer alívio para que nós enfrentemos aquela situação. E aí nós vamos continuar caminhando, que é o objetivo da vida. Outra situação que Francisco de Assis ensina é a obediência. Do que ele está falando aqui quando ele fala de obediência? Quando ele fala de obediência aqui, ele está falando de obediência às leis morais da vida. O que é isso? O que são as leis morais da vida? Existem leis que todos nós conhecemos. A gente aprendeu algumas básicas lá nos bancos escolares. Há leis físicas, todos nós conhecemos, que é a estrutura do que nós vemos, do que nós podemos tocar, algumas coisas até que não podemos tocar, mas você sabe da existência dela, porque a física, a química, né, a biologia já descortinou essas coisas para nós. E a gente sabe alguma coisa. Claro que a ciência continua avançando constantemente, mas nós já aprendemos algumas coisas. E a gente sabe algumas coisas básicas. Né? Você tem leis que estão vinculadas, por exemplo, aos micro-organismos. Né? Desde as estruturas maiores, o cosmos, né, o universo, até as estruturas menores, estão submetidos a determinadas leis. São leis físicas, são leis biológicas, são leis naturais.
né, que a ciência vai descortinando para nós com o passar do tempo. Existem outras leis naturais, também são naturais, porque todas elas fazem parte da criação divina, que tem a ver com o nosso objetivo enquanto espíritos. As leis morais da vida. Todos nós estamos submetidos a essas leis morais. Não importa se nós aceitamos ou não essas leis, nós estamos submetidos a elas. Essas leis espirituais, essas leis morais, elas têm a ver com o nosso crescimento enquanto espíritos, né? Nós todos evoluímos, nós já sabemos disso. Nós passamos por processos de transformação. Esses processos de transformação nos levarão inexoravelmente à luz. Mesmo que nós não queiramos momentaneamente, e aí a gente começa a olhar coisas terríveis que acontecem no nosso mundo e que estão mais vinculadas às trevas do que à luz, e aí a gente começa a querer duvidar, né? Você fala assim, não é possível, né? Que o sujeito que fez uma coisa dessa, ele também está fadado à luz. O que nos ensinam os espíritos superiores a nós, que já viveram mais, eles demonstram que todos nós, sim, estamos fadados à luz. Tem até um livro, né? Chamado A Caminho da Luz, que demonstra como é que o planeta Terra e os habitantes do planeta Terra caminham ao longo do tempo e ao longo da história até chegar onde nós ainda imaginamos. Né? Quer dizer, é um crescimento constante, é um enfrentamento de problemas constante que vai nos levar inexoravelmente à luz, que é o destino de todos nós. Então, o destino de todos nós não é nenhuma morte, o destino de todos nós não é nenhuma eternidade de tormentos, o destino de todos nós é uma felicidade absoluta. O destino de todos nós é, sim, a luz. Agora, o caminho que nós fazemos para chegar a essa luz, ele é um caminho cheio de dificuldades, que é o que nós estamos falando aqui, os problemas, não é? Estas dificuldades vão nos capacitar para nós irmos adiante. É por isso que nós não devemos nos ater tanto quanto possível, porque nós somos falhos, nós não devemos tirar os nossos olhos desse objetivo final, que é o fato de que todos nós estamos fadados a sermos luz. O plano espiritual, ele tem uma lógica muito bonita. Não há morte. Não há morte. Isso é absolutamente incrível. Quando nós conseguimos compreender isso, não há morte. Esse corpo, ele volta para a Terra. A ciência já fala isso, né? É carbono, vai voltar para a Terra, mas é apenas isso. Braços. Né? Claro que é absolutamente importante enquanto nós estamos aqui, mas é um instrumento. Nós não somos isso aqui. Isso é um instrumento. Né? O espírito, ele é muito mais do que esse corpo físico. Portanto, esse corpo físico, ele desce à Terra. Todas as religiões falam disso de alguma maneira. Esse corpo físico desce à Terra, mas o nosso espírito permanece. E ele vai permanecer com tudo que nós aprendemos. Então, quando a gente fala de aprendizado, e a gente está falando aqui, por exemplo, do século XXI, a gente fala lá, aprendizado. Aí todo mundo, não, é preciso estudar. As nações desenvolvidas, a educação, não é? A gente ouve o tempo inteiro isso. Mas a educação, quando se fala em educação, a gente fala em educação neste mundo apenas no sentido material do termo. É a educação para ter diplomas, é a educação para participar de um mundo competitivo. Do ponto de vista espiritual, a educação é muito mais do que isso. Do ponto de vista espiritual, a educação, ela tem a ver com a nossa formação espiritual. Portanto, aquilo que nós colocarmos, armazenarmos na nossa memória integral, que não é só o cérebro que nós temos aqui, é a nossa mente. Mente é mais do que cérebro, né? A nossa mente está vinculada ao espírito, enquanto o cérebro é carne, vai voltar para o pó. Claro que é um instrumento poderosíssimo e é variável, o cérebro. A mente, ela tem uma situação de integralidade do que o espírito aprendeu ao longo de várias vidas consecutivas.
É por isso que, às vezes, a ciência fica tentando compreender, e ainda esse século XXI, né, dizem que é o século do cérebro, né? De tanto que a ciência deve avançar nesse sentido. Mas a gente ainda sabe muito pouco sobre isso. A gente não entende, por exemplo, algumas coisas básicas. Os médicos mesmos, eles estão ainda tateando, não é? Eles ainda estão, claro que a custo de muita pesquisa, de muito estudo, mas ainda há algumas coisas que não se compreendem. O fato é que nós temos algumas coisas que não se explicam, né? Essa semana eu estava vendo um rapaz da Nigéria estudando no Japão, conseguiu resolver uma equação que há 30 anos estão tentando resolver. Essa equação matemática foi resolvida por esse rapaz nigeriano, estudando em solo japonês. Eles não conseguem compreender. Uma menina de 11 anos, indiana, ela está fazendo mestrado em microbiologia. Ela não pode fazer a faculdade de medicina porque as leis do país proíbem que ela faça a faculdade de medicina. No entanto, não proíbem que ela faça graduação em biologia, que ela se especialize em microbiologia, e ela está com 11 anos de idade terminando o seu mestrado em microbiologia. Tem um menino no Texas, eu acho muito interessante, eu fico tentando entender, mas por que acontece, né? Tem um menino no Texas, o menino também tem 8 anos de idade e está frequentando a universidade. E aí perguntaram para ele assim, o pai não queria, porque o pai achava muito estranho, né? Como que o menino, né? Mas ele, muito precoce, não queriam deixar o menino na escola por conta ele achava muito chato, porque ele superava em muito seus colegas. Então, e aí comprovado que ele tem uma capacidade de aprendizado muito maior e que ele consegue muito rapidamente compreender as coisas, e através de exames o menino conseguiu entrar na universidade. Aí perguntaram para ele, o que você acha da universidade? Eu acho muito divertido, é muito legal, né? Então, assim, é claro, né? Imagina, um menino de 8 anos sentado lá junto com os meninos de 20 e poucos anos de idade, né? Então, assim, aí a pergunta, né? Mas por que ocorrem coisas assim? O fato é que os espíritos são muito mais do que o nosso cérebro pode conter. Eles falam de memória integral. O conhecimento, ele é uma integralidade que vai se somando ao longo de várias vidas e que você consegue acessar a partir do cérebro, né? Claro que há várias teorias, há vários confrontantes a essa ideia. Mas o fato é que nós temos algumas coisas que não se explicam. Pelo menos não se explicam de uma maneira cabal, de uma maneira fechada, né? Você fica tateando as explicações, né? E aí há muitas controvérsias, há muitas discussões. O fato é que os espíritos ensinam que a educação é muito mais do que meramente você colecionar diplomas. Você, né? Porque para inserção no mercado de trabalho. Não é só para isso. O conhecimento, ele tem a ver com o seu crescimento enquanto espírito. Você superar dificuldades, você superar problemas, né? Uma das leis morais é a lei do trabalho. A lei do trabalho é independente da questão monetária. A lei do trabalho no universo é incessante. Nós somos feitos para o trabalho. Nós não somos feitos apenas para ganhar dinheiro. Isso é uma situação momentânea deste momento, deste tempo, desta sociedade, mas o fato é que nós, como espíritos, trabalhamos constantemente e vamos trabalhar constantemente. Eu não consigo imaginar em nenhum lugar nós parados, sem fazer nada, sei lá, usufruindo de um suposto céu. É muito estranho isso, parado, eternamente parado lá, tocando arpinha na nuvem. É uma coisa estranha isso. Na verdade, é muito mais lógico que nós, o tempo inteiro, contribuamos para o crescimento de outras criaturas. E nesse sentido, você também contribui automaticamente para o seu próprio crescimento. É muito mais lógico essa ideia. Você contribui com o seu trabalho para o crescimento dos outros. O mais forte ajuda o mais fraco. O mais inteligente sustenta o menos inteligente, até que ele possa crescer tanto quanto. E aí você estabelece um processo que é um processo de ajuda, de cooperação, de solidariedade, que é muito mais vinculado a uma outra lei moral, que é a lei do amor.
Então, quando Francisco de Assis fala em obediência, ele está falando não daquela obediência cega, aquela obediência que leva algumas pessoas, por exemplo, a colocarem bombas no corpo e explodirem um lugar. Isso é uma obediência cega, é uma obediência a alguma coisa que não tem lógica, é uma obediência a alguma coisa muito momentânea, que pode até fazer sentido para uma mente distorcida com conceitos que não ultrapassam esse tempo, não ultrapassam esse corpo, não ultrapassam. Nós precisamos expandir o nosso conhecimento, a nossa maneira de pensar. Nós não somos só isso aqui. Nós não somos fadados apenas às dores deste planeta de 7 bilhões de habitantes. Nós podemos superar isso. E a maneira de superar isso é começando a superar em nós. Ninguém está dizendo que é fácil. É claro que nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos, muitas vezes, mergulhar em tristeza. Mas nós não devemos afundar. Nós devemos aprender que Deus nos ama. E que nós estamos fadados a crescer. Nós estamos fadados à felicidade. Não ao nada. Não é? O materialismo fala sobre as questões, né, aí do ponto de vista filosófico. O materialismo coloca a ideia de que não há nada, que a morte é apenas o seu invólucro, o seu cérebro produz sinapses, elas, né, químicas, e tudo isso é inventado. Não é? Os materialistas colocam isso, olha, Deus é apenas uma criação da mente humana. Né? Mas, e aí terminado, você vai ao pó e termina tudo. Mas o que haverá depois disso? Segundo os materialistas, é o nada. Não existe nada. Nós é que alimentamos essa esperança do nada. É isso que os materialistas colocam. Mas não há lógica. A criação humana, ela tem uma beleza que ela não pode ser reduzida a este pó, a este nada. E é por isso que nós alimentamos a esperança. O que Jesus veio trazer com o Evangelho? Ele veio trazer esperança. Essa força é que nos mantém de pé para continuar. Porque não é apenas por causa das questões materiais, para angariar propriedades, para angariar títulos. Não pode ser só isso. Nós precisamos aprender a ultrapassar isso. E aí a gente consegue compreender sentido, ver sentido nestas coisas. Outro item, né, ensinado por Francisco de Assis é o espírito de alegria. E aí a gente diz assim, mas como assim? Eu estou passando por dificuldade e eu tenho que manter ainda uma alegria? Ora, a alegria, né, ela brota, não é ficar esperando vir algo que nos alegre. A alegria é um estado de espírito. A alegria é construída de dentro para fora. Se você ficar esperando que alguém te alegre, que uma situação externa venha te alegrar, você não consegue criar a genuína alegria. A genuína alegria não é essa alegria que a gente às vezes vê, que é uma exacerbação de um sentimento que muitas vezes é negativo e que leva as pessoas a excessos, e eles chamam isso de alegria. Né? Alegria é o quê? Desculpem, gente, não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus. Mas alegria é o quê? É você, por exemplo, eu estou alegre se eu tomo 30 cervejas no fim de semana. Não sei, alguém pode achar que isso é alegria. A alegria é se eu consigo satisfazer todos os meus prazeres carnais. Isto é alegria. A alegria genuína, ela é algo construído verdadeiramente de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é uma situação que te alegrará, não é uma festa em que você extrapolará todos os seus limites que o tornará alegre. Não é isso que te tornará alegre. Eu só consigo ser alegre se eu estiver com os meus amigos. Então, se você estiver sozinho, você não consegue ficar alegre. A alegria é construída de dentro para fora. Muitas vezes, você precisa estar sozinho. E aí, se você está sozinho, você é triste? Não, você constrói de dentro para fora. Né? Nós verdadeiramente só nos conhecemos quando nós conseguimos olhar para dentro de nós sozinhos, no silêncio. Aí é que você se conhece. Quando você está com outras pessoas, o barulho, as inserções todas, e o nosso mundo é um mundo barulhento, é um mundo
E eu não estou falando só de barulho no sentido de som. Existem outros barulhos. Existem barulhos mentais que te atrapalham o tempo inteiro. Você não consegue olhar para você. Você não para olhar para você. Você está o tempo inteiro ou na tela da TV, ou na tela do computador, ou na tela do tablet, na tela do celular. E você, quando é uma pergunta, hein, gente? Façam para vocês mesmos. Quando é que nós paramos para olhar para dentro de nós? Quando é que nós paramos para tentar prestar atenção na sua respiração? Os yogis, os orientais, eles ensinam o valor da respiração. A respiração é vida, né? Até as origens da palavra, né? Pneumo, entusiasmo, são todas palavras, né, que se originam lá do grego e que tem a ver com algo que é construído dentro. Into, entusiasmo, into, aquilo que, né, é de dentro. Né? Então, assim, nós precisamos prestar atenção em nós. Os yogis dizem o seguinte: como é que você faz para meditar? Onde que eu vi isso? Eu vi isso esses dias, em algum lugar. Desculpa, gente, eu não estou lembrando onde eu vi, mas eu vi. Acho que foi algum programa de TV que eu vi esses dias aí. E aí eu achei interessante, porque a ciência, os médicos, estão descobrindo o valor da meditação. E eles falam assim: como é meditar? Você para por alguns momentos durante o dia, né? Você tem um horário que você vai reservar para você. Pode ser 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. É um horário para você. Você vai prestar atenção na sua respiração. E você vai esvaziar a sua mente de todo tipo de pensamento. Esvaziar a mente. No começo é difícil, você não consegue. Tenta para você ver. Você não consegue. Porque o tempo inteiro sua mente está assim, ó, pensando um monte de coisa. Às vezes vem os pensamentos que você não queria, você fica lutando contra o pensamento. É difícil. É muito difícil. As pessoas que conseguem fazer isso, não é nem os orientais que estão falando, é a ciência médica. Eles estão dizendo que as pessoas conseguem ter uma vida mais saudável, elas conseguem resistir mais a doenças, elas conseguem ter uma vida mais harmônica, elas são menos ansiosas, elas são menos nervosas, elas são menos irritadiças e elas são menos tristes, porque elas aprenderam a prestar atenção nelas mesmas. Aí perguntou para o médico: o senhor faz meditação? O médico falou: não, eu não faço. Aí, ele faz a pesquisa, descobriu que a meditação tem benefícios para a saúde física e ele não faz meditação. Mas aí ele respondeu assim: mas diante dos resultados da pesquisa, eu vou começar a fazer. Ele falou. Ele não faz, ele é um médico, ele é um cético, né? Provavelmente, mas ele viu os resultados da pesquisa e ele falou: vou começar a fazer. Então, assim, prestar atenção em nós mesmos. Nós não fazemos isso, é difícil, muito difícil. A situação de oração, ela é um pouquinho diferente da meditação, né? Porque você está pensando em algo, mas é um momento de concentração, é um momento em que você pede ajuda e é um momento onde você agradece. Aí está falando de alegria, né? Alegria é você olhar para as coisas boas da sua vida. Né? Porque muitas vezes, quando nós nos entristecemos de uma maneira muito efetiva, nós nos entristecemos olhando para os aspectos negativos. Poxa, e quem não tem aspecto negativo? Todo mundo tem. Eu tenho um monte. Né? Então, assim, se você olhar só para os aspectos negativos, você entristece. Então, você tem que olhar para os aspectos positivos da sua vida. E aí você vai pensar assim: Deus me ama, Deus é bom comigo, Deus me deu uma família maravilhosa, Deus me deu... Aí você fala: mas eu não tenho uma família difícil, minha família é isso, minha família... Mas tira o lado negativo, olha o lado... Tá bom, mas você pode ter um irmão que te ama, você pode ter uma mãe que cuidou de você muito bem durante toda a vida, você pode ter dificuldades talvez em algumas questões, mas talvez a sua vida financeira esteja bem, né? Deus te deu por empréstimo uma situação financeira um pouco melhor. Ora, agradeça. Ah, mas eu tenho um problema de doença na família. Sim, mas é um enfrentamento, é um aprendizado. Todos nós temos aspectos negativos na nossa vida. Ninguém está isento disso. E é através da compreensão disso que nós construímos a nossa alegria, olhando os aspectos positivos. Muitas vezes a gente mergulha em tristeza, né? Quando você está triste,
os teus ombros ficam caídos, né? Você fica com uma expressão assim caída. A pessoa olha para você, te pergunta: e aí, fulano, bom dia? Você responde: mais ou menos. Não precisa fazer isso. A pessoa, o que acontece com as pessoas quando se acercam de pessoas assim, que estão o tempo inteiro reclamando, murmurando, suspirando, né? O que acontece com as pessoas? As pessoas se afastam. É natural que as pessoas façam isso, né? A não ser que seja uma pessoa muito amiga sua, que ela vai tentar te ouvir. Mas se você continuar reclamando o tempo inteiro, uma hora ela também vai cansar. Ela vai falar: ih, lá veio, nossa, meu dia, essa pessoa é muito negativa. Não é? E aí o que acontece com a sua tristeza? Ela vai se acentuar. Porque você está construindo tristeza em você. Tem gente que acha que se ficar bem triste assim, as pessoas vão ficar com dó e vão te amparar. Nem sempre é assim. As pessoas assim, muitas vezes, elas acabam sozinhas mesmo. E aí, se ela não tiver força, e ela já não está com força, né? Ela vai afundar mais ainda em tristeza. Então, respira fundo, fala assim: tá bom, eu tenho problema, mas tá um dia lindo, eu vou sair, eu vou andar, eu vou ver a natureza, eu vou melhorar. Não é a questão de só você estar olhando a natureza, mas você tomou a decisão de melhorar. Você levantou da cama e falou: eu vou enfrentar meus problemas, eu não vou ficar aqui, eu vou achar uma saída. Se eu não achar uma saída hoje, eu acho amanhã. Deus é bom, não é? É uma construção, é uma construção. Agora, quando nós afundamos, é muito. Quanto mais você afunda em tristeza, mais dificuldades aparecerão na sua vida. Ao contrário, né? Embora você tenha dificuldades, quando você enfrenta as dificuldades com entusiasmo, com firmeza, com ânimo, você consegue superar os problemas. É isso que Francisco de Assis nos ensina. E só para terminar, gente, isso serviu para mim, porque todo mundo tem momentos de tristeza. Eu também tenho, né? Não tem ninguém que está isento disso. Tem alguns momentos que você toma uns baques e aí você, não é? Todo mundo é assim. E aí alguém me lembrou disso. Trouxe a frase para mim e falou: olha aqui, você não é assim. E você está num momento difícil. Lembra disso. E aí está escrito assim: Chico Xavier costumava ter em cima de sua cama uma placa com os dizeres: isso também passa. Perguntaram a ele o motivo. Ele disse que era para quando estivesse passando por momentos ruins, se lembrar de que os momentos ruins, iriam embora, que iriam passar, e que ele estava vivendo aquilo por algum motivo. Mas a placa também era para lembrá-lo de que quando estivesse muito feliz, não deveria deixar tudo para trás e se deixar levar, porque esses momentos de euforia também iriam passar e momentos difíceis viriam novamente. Faz parte da vida. E aí está colocado assim: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. Todos nós que enfrentamos dores e lágrimas, saiba que elas passarão. Elas ficarão aí. Nós continuamos. As dores e as lágrimas servem para nós nos tornarmos mais fortes, mas elas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai, na mão da morte, passará. Até porque nós sabemos que não existe morte. Este que foi, ele continua. Ele só não está aqui conosco neste momento, fisicamente, mas ele continua, o Espírito é imortal. Não é? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada fostes pela vitória. Não existe morte. Os dias de glória e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. A vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia também passará. A vida é feita de momentos pelos quais temos que passar, bons ou não, para o nosso aprendizado. Não é por acaso. Façamos a nossa parte. É isso, gente. Muito obrigado, viu?
Lu. Eu acho que eu passei do horário. Não, tá bom. Temos um tempinho. Pois não. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma palestra, alguma pergunta referente ao tema? Lembrar que hoje é 13 anos, né? 13 anos que o Chico foi embora. Pois é. Pois é. E o Chico, eu tenho um livro dele chamado Testemunhos, né, de Chico Xavier, e é incrível, né, porque quanta dificuldade, né, que ele passou. E assim, não perdeu a esperança, né? Algumas coisas importantes, por exemplo, como o silêncio diante das ofensas, né? Ele se fiava nisto. As coisas passarão. Eu tenho um trabalho a fazer, eu vou fazer meu trabalho. E ele fez, né? Fez. O que eu acho muito bonito nele, por isso que a humildade não é humildade falada, né? Ele viveu a vida inteira dele, sempre simplesinho, na mesma casinha lá, né? Foi embora, não deixou bens, riquezas, né? Do ponto de vista material, não estava absolutamente preocupado com isso. Ele já tinha compreendido que isso, né? A posse de bens materiais você precisa para o teu corpo físico, para você viver, mas não é o objetivo final. Né? Não é o objetivo da vida. Então, assim, ele deixou muitos exemplos para nós, né? Num momento como esse do Brasil que nós estamos passando, com quantos aprendizados nós temos, né? Sobre desprendimento, sobre as pessoas aprenderem o que é de fato importante, né? Quanta coisa, né? E o planeta Terra, a gente estava até conversando quando a gente se encontrou aqui pertinho, e o planeta Terra passando por inúmeras dificuldades. Não parece que nós estamos num momento de turbulência muito grande? Você presta atenção no que está acontecendo ao redor do mundo, gente. Umas coisas assim. Aí você fala assim, mas por quê, né? Todas as coisas que o planeta Terra está passando tem uma explicação. É explicável do ponto de vista das leis morais da vida. Nós precisamos compreender onde nós estamos inseridos para nós não sermos tragados nem pela dor, nem pela violência, nem pelo egoísmo. Né? Quando a gente falava aqui de obediência, aí fala de obediência à lei maior, que é a lei do amor. De uma maneira geral, nós, habitantes do planeta Terra, a gente obedece a outras coisas. Ressentimento, mágoa, egoísmo, essas coisas a gente não tem dificuldade em obedecer. Mas as questões maiores de solidariedade, de esperança, né, de amor, a gente tem muita dificuldade em compreender. A gente compreende o sentido... Como é que eu posso dizer? O sentido da palavra. Mas a compreensão mesmo na ação, ela é muito difícil para nós ainda, né? A gente ainda está engatinhando nisso. Mas tudo passará, né, gente? Tá certo? Alguém gostaria? Bom, ok, gente. Muito obrigado, viu, pela atenção, tá? Então, companheiros, vamos agora para aquele momento das nossas vibrações. Então, é aquele momento que nós vamos entregar o nosso coração, os nossos melhores sentimentos, o nosso amor, dirigindo e pedindo aos nossos irmãos, nossos amigos espirituais, que levem esses nossos sentimentos mais belos em forma de vibrações. Vamos vibrar por esse nosso planeta. Como foi comentado pelo nosso companheiro, que passa por esse momento de grandes turbulências, grandes aprendizados, mas que nós podemos envolvê-lo com o nosso amor, com vibrações de paz, de entendimento, de solidariedade. Então, pedimos ao Pai que todos os habitantes desse nosso planeta possam ser envolvidos por esses sentimentos. Começando dentro dos seus lares, cultivando esses sentimentos junto aos seus familiares, no seu trabalho, na vizinhança,
nas ruas, ao cruzarmos com aqueles companheiros, com aqueles irmãos, que possamos irradiar essa paz, essa harmonia, essa esperança de dias melhores, a solidariedade e o amor. Vibremos pelos nossos lares, por todos aqueles que se encontram em nossas casas, aqueles companheiros que fazem parte da nossa caminhada, aqueles com os quais muitas vezes nós temos as maiores dificuldades de relacionamento, as dificuldades do coração, do afeto. Vibremos por eles. Vibremos pela paz no nosso lar, pelo entendimento com esses companheiros, às vezes que nós consideramos difíceis, mas que sabemos que não estamos juntos por acaso. E vibremos também por aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar, aquele vizinho, que nós sabemos que também está passando por um momento especial ainda, de saúde, uma dificuldade material, as dificuldades de relacionamento, que esse irmão, esse companheiro se sinta envolvido, fortalecido na esperança, na fé, que a sua fé se fortaleça, sempre acreditando nesse Pai, esse Pai maior, que sabe de tudo e sempre sabe o que é melhor para nós. Então vamos entregar o nosso coração a esse Pai, fazendo a nossa parte, mas certos e confiantes que Ele está olhando por tudo, dirigindo tudo, sempre para o nosso bem maior. E assim, gratos por tudo, nós vamos encerrando nossa reunião dessa noite, que possamos voltar aos nossos lares em paz, em segurança, renovados nos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Que assim seja, graças a Deus.